Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Vamos aqui revisar mais dois tipos de isomeria super bacana também e que aparece pra gente aí, tá ok? Isomeria geométrica caiu no Enem do ano passado e é um assunto super legal. O que é isomeria geométrica, gás nobre? Dá uma olhada aqui comigo nesse compostinho aqui, ó. Eu tenho carbono ligado a carbono, tá? Então eu tenho esses dois carbonos, um ligado ao outro, tem aqui os hidrogeninhos dele, ó, fazendo as quatro ligações. Só que eles estão ligados aqui um ao outro, fazendo uma ligação simples, tá? Uma ligação sigma. E o bacana dessa ligação simples é que ela permite com que esses carbonos girem em torno do próprio eixo. Então imagina que aqui tem, ó, um eixo aqui e esse carbono vai girar em torno desse próprio eixo. Tá ok? Eu posso rodar esses dois. Agora vamos pegar e vamos inverter. Vamos olhar, imagina que eu tenho aqui esse carbono e que eu estou olhando agora ele de frente. Eu alinhei ele assim, ó. Então eu estou vendo um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Tá? Olha os hidrogeninhos lá de trás. Ó, eu estou vendo um hidrogênio no carbono lá de trás, outro lá de trás, outro lá de trás. Eu posso rodar isso. Eu posso rotacionar e eu posso estar dessa maneira, de maneira que eles ficam, por exemplo, eclipsados. Tá um atrás do outro, ó. O rosinha agora tá atrás desse, tá atrás desse, tá atrás desse. Então eu posso girar e eu posso ter essas várias visualizações aqui. Beleza? Eu posso rodar. Quando eu rodei, ó, por exemplo, eu rodei daqui para cá, tava assim, ó, tava na forma de estrela, parecendo essa estrelinha. Quando eu rodei, um ficou escondidinho atrás do outro, porque essa ligação simples, ela permite essa rotação do carbono. Belezinha? Aqui nós estamos olhando de frente para a molécula e nessas duas representações nós estamos olhando aqui, ó. Imagina que eu estou olhando de cá, tá ok? Da molequinha, olhando dessa perspectiva. Firmeza? Agora, essa é a ligação simples. Mas dá uma olhada nesse composto aqui, ó, que tem agora essa ligação dupla, tá? Eu tenho esse composto que tem essa ligação dupla aí agora. Você acha que na ligação dupla dá para a gente fazer essa rotação? Não, não dá, tá? A ligação dupla não permite com que esse carboninho faça essa rotação. Ou seja, na ligação dupla, quem está em cima está em cima, quem está embaixo, e isso não vai mudar. Tá, ok? A não ser que você quebre, aí já é outra história. Mas isso não vai mudar. E quando eu tenho esse tipo de composto, faz muita diferença, gás nobre, eu ter isso daqui, ó. Esses compostos aqui, ó, tem a mesma fórmula molecular, tá muito parecido, só que eles têm propriedades diferentes, você acredita? Só porque aqui, ó, eu tenho um cloro em cima e aqui um cloro embaixo. Aqui um hidrogênio em cima, aqui um hidrogênio embaixo. Olha que legal, gás nobre. Então, esses dois aqui passam a ser isômeros. E são isômeros geométricos, porque como a dupla ligação não permite a rotação, uma vez que eu tenho cloro e hidrogênio aqui em cima, eles vão ficar aqui em cima. Uma vez que eu tenho hidrogênio e cloro aqui embaixo, eles vão ficar aqui embaixo. Uma vez que eu tenho os dois hidrogênios em cima e os dois cloros embaixo, isso não vai modificar. E aí eu chamo de isomeria geométrica. Esse composto aqui, por exemplo, ele tem um menor ponto de ebulição do que esse daqui de baixo. Ele tem um maior ponto de ebulição, tem propriedades físicas diferentes. Por quê? Porque aqui os dois cloros estão puxando para cima, eu faço uma resultante e essa molécula fica polar. E essa daqui, como eu tenho um puxando para baixo e um puxando para cima, isso diminui a polaridade dessa molécula. Os polos aqui são menos intensos, fazendo com que essa molécula tenha um baixo ponto de ebulição se comparada a essa daqui, ó, a essa da esquerda, porque aqui os dois cloros estão para o mesmo lado. Então eu tenho o mesmo número de carbonos, têm estruturas parecidas, mas a posição aonde eles estão, se eles estão abaixo da dupla ou acima da dupla, faz toda a diferença. E é só compostos que faz dupla ligação que isso acontece? Não. Vamos pegar um composto de cadeia fechada. Vamos pegar aqui, ó, dá uma olhada nesse composto aqui, ó, o ciclobutano de cadeia fechada. Pô, se é uma cadeia fechada, tem como rodar? Esse carboninho vai rodar em relação a esse? Não vai. A cadeia está fechada. Não deixa. Então, imagine que nessa cadeia fechada eu tenho a mesma coisa. Hidrogênios para um lado e cloro para o outro. Vai mudar a posição do cloro? Vai mudar a posição do hidrogênio? Não vai. Não vai.
Por que que não vai mudar, gás nobre? Não vai mudar porque essa cadeia é uma cadeia fechada. E aí, se o cloro está embaixo ou se o cloro está em cima, faz toda a diferença. E eu tenho compostos diferentes, propriedades diferentes, porque o cloro aqui está embaixo, o cloro aqui está em cima, e isso não vai poder rotacionar, porque essa é uma cadeia fechada. Aqui os dois estão do mesmo lado, também não vai poder rotacionar, é uma cadeia fechada. Beleza, gás nobre? Então essa é a isomeria geométrica. Quando eu não posso, fique atento, carbonos com dupla ligação. Você vê uma cadeia, tem dupla ligação, você já desconfia. Exercício de isomeria. Viu cadeia com dupla ligação, já desconfia, porque vai ser isomeria geométrica. Tá? Viu uma cadeia fechada numa questão de isomeria, já desconfia, porque pode ser isomeria geométrica. Firmeza? E como que eu classifico as isomerias geométricas? Eu posso classificar como cis-trans. Cis-trans. Como assim? Olha só. Isomeria cis-trans. Tá, ok? Olha só. Então eu tenho aqui, de forma geral, eu tenho esses carbonos fazendo uma dupla. Eu tenho um ligante aqui, um ligante aqui, um ligante aqui, outro ligante aqui. Gás nobre, uma coisa importantíssima nas isomerias cis-trans é que esses ligantes têm que ser diferentes, tá? Então o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente do R4, tá ok? Vamos ver por quê? Olha só, imagina que eu tenho esse composto aqui, ó, C, Cl, Cl, H. Olha que maravilha. Eu tenho esse composto. Aqui eu tenho um cloro aqui embaixo, eu tenho um cloro aqui em cima, eu tenho um hidrogênio aqui em cima, tenho um hidrogênio aqui embaixo. Dá uma olhada nesse outro composto aqui agora. Ó, eu tenho cloro em cima e hidrogênio embaixo. Gás nobre, eles são isômeros? São isômeros. Isômeros geométricos, porque eu tenho a dupla ligação. Aqui os cloros estão para cima e aqui os cloros estão atravessados. Quando eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio de outro, eu chamo de isomeria trans. Tá? Transposto, tá de lados opostos, tá ok? Isomeria trans. Fechou? Então eu tenho um hidrogênio de um lado. Aqui os hidrogênios estão do mesmo lado. É isomeria cis. Tá ok? Então isomeria cis é quando está os dois do mesmo lado. Isomeria trans é quando estão de lados opostos. Tá ok? Agora dá uma olhada nisso daqui. Imagina que eu tenho aqui, ó H, H, dupla, CLH. Gás nobre, vamos inverter? Vamos jogar esse hidrogênio aqui para baixo? Só para a gente ver o que, que acontece. Eu vou até pôr ele de outra cor. Vou botar esse hidrogênio aqui de verde, ó. Vamos jogar ele para baixo. Vai ficar assim, ó. C dupla H, Cl, H, H, ó. O rosinha foi para cima e o verdinho veio para baixo. Que isomeria que eu tenho aqui? Então eu tenho hidrogênio e cloro em cima. Aqui eu tenho os dois hidrogênios embaixo. Aqui eu tenho os hidrogênios embaixo e hidrogênio e cloro em cima. Pera aí. Não tem isomeria nenhuma nesse composto, não. É o mesmo composto. É hidrogênio, 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 hidrogênio. É o mesmo composto. Tá vendo? Por isso que esse ligante tem que ser diferente desse. Porque se eles forem iguais, se você inverter não vai fazer diferença. Não adianta inverter, você vai ter sempre a mesma coisa. Você vai ter a mesma fórmula. Então, para ser isomeria geométrica, além de ter a dupla ligação ou cadeia fechada, esses ligantes tem que ser diferentes. Aqui é H e é diferente do Cl, maravilha. Aqui é Cl, é diferente do H. Então, se eu inverter, eu consigo fazer isomeria cis-trans. Fechou? Então, muito cuidado com isso. Para ser cis-trans, eu tenho que ter esses ligantes diferentes. Firmeza? Então, cis é do mesmo lado e trans são de lados opostos. Dá mais uma olhada nisso daqui. Gás nobre, olha esses dois compostos aqui. O que está acontecendo? Eu tenho, esse é o ácido butenodioico, tá? E ele tem a dupla ligação. Então, eu já vim direto aqui na dupla ligação e vi que eu tenho um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Né? Hidrogênio para cima, um para baixo. E que aqui, de novo, eu tenho dois hidrogênios para baixo. E aqui eu tenho esses grupos que estão atravessados aqui na dupla ligação. E aqui eles estão os dois do mesmo lado. Beleza, gás nobre. Que isomeria é essa? Geométrica, tem a dupla ligação. Eles estão de lados opostos? Isomeria trans. Então esse é um composto trans. Esse é o ácido transbutenodioico. Esse daqui, os dois estão do mesmo lado. Então esse é o ácido cis. Tá, olha.
os hidrogênios do mesmo lado. É o ácido cis, tá? É o cis-buteno dioico. Fechou? Então, se os hidrogênios estão de lados opostos, ácido trans. Tá ok? Se os hidrogênios estão do mesmo lado, eu falo que é cis. Fechou? Então, a isomeria geométrica é isso daí, gás nobre. Tem a isomeria cis-trans e tem a isomeria do Zé. O que é a isomeria do Zé, gás nobre? Presta atenção. Qual que é a diferença entre a isomeria cis-trans e a isomeria EZ? Tá? Eu falo do Zé porque ó, cis corresponde a Z, trans corresponde a E. Tá ok? Então, como a gente já fala cis-trans, aí eu falo isomeria do Zé. Porque cis e Z é a mesma coisa. Trans e E é a mesma coisa. Só que a diferença está aqui, gás nobre. Quando eu falo isomeria cis-trans, é a posição do hidrogênio. Se eu tenho hidrogênios do mesmo lado, é cis. Se eu tenho hidrogênios de lados opostos, é trans. Tá ok? E aí tanto faz quem vai estar aqui. Se vai ser um cloro, se vai ser o bromo, se vai ser o ácido carboxílico. Tanto faz. Na isomeria do Zé, é quando eu não tenho hidrogênio. Tá ok? Quando eu não tenho hidrogênio. Dá uma olhada nesse composto aqui, ó. Eu tenho flúor, iodo, CH3 e bromo. Pera aí. Aqui não tem hidrogênio. Como que eu sei, então, que isomeria é essa? Se eu pegar esse composto aqui, ó. Quem que é cis, quem que é trans nessa brincadeira aqui? Hã? Olha só, joguei aqui os mesmos, só que agora eu vou inverter aqui, ó. Vou jogar o iodo para cima e o flúor para baixo. Aqui não tem hidrogênio para você comparar, igual a gente tinha nos outros. Hidrogênios do mesmo lado, cis. Hidrogênios dos lados opostos, trans. Como que eu sei quem que é cis, quem que é trans? Gás nobre, quando eu tenho todos esses átomos diferentes, aí eu tenho a isomeria do Zé. Tá? E como que a gente sabe quem é quem? Através do grupo prioritário. Tá? O grupo prioritário é aquele que tem maior número atômico. Então, se eu olhar do lado esquerdo, estou olhando aqui desse lado aqui, do flúor e do iodo. Quem tem maior número atômico? O iodo. Tá? Só olhar na tabela periódica. Eles te dão a tabela periódica. É instrumento de consulta. Tá? Então tem o iodo. Agora olha do lado de cá. Quem tem o maior número atômico? O bromo. Então, peraí. Os dois grupos prioritários estão do mesmo lado? Se está do mesmo lado é Z, tá? Porque Z é a mesma coisa que cis. Então esse é o composto Z, porque é o nosso composto cis. Fechou? Mas como não tem hidrogênio, eu chamo de Z. Fechou? E aqui, ó, desse lado, quem que é o composto prioritário? O iodo tem o maior número atômico e aqui o bromo tem o maior número atômico. Ó, eles estão de lados opostos. Então esse é o composto E, tá? Que corresponde ao trans. Fechou? Então, ó, isomeria cis-trans, eu tenho hidrogênio. Os hidrogênios estão do mesmo lado, cis. Os hidrogênios estão de lados opostos, trans. Agora, se o hidrogênio sumir, a gente tem que encontrar uma referência. E a nossa referência vai ser aquele átomo, aquele elemento que tem o maior número atômico. Nesse caso, o iodo e o bromo. Então, nós temos o Z e o E para trans. O Z para cis e o E para trans. Fechou, gás nobre? E isomeria geométrica. A outra isomeria que eu quero falar para vocês, é uma revisão bem rápida aqui, para a gente pegar assim o ponto essencial, que é a isomeria óptica. O que é isomeria óptica, gás nobre? A isomeria óptica, também conhecida como isomeria espacial, verificou que alguns compostos eles conseguiam desviar o plano da luz polarizada. Quando você jogava uma luz polarizada nele, né, uma luz que caminha aqui num plano, esse composto era capaz de desviar ou para a direita ou para a esquerda. E gás nobre, esses compostos, esses isômeros ópticos, eles interagem, eles reagem de maneira totalmente diferente. Tá ok? Então essa isomeria, ela está relacionada com o carbono, com a simetria do carbono. Tá ok? Com a simetria do carbono. O que é um carbono? O que é um carbono assimétrico? Um carbono assimétrico é um carbono que tem uma imagem especular, tem uma imagem no espelho. Pega sua mão e põe no espelho. Se você botar uma mão sua em frente da outra, olha só que mão bonita. Se você pegar uma mão sua e pôr na frente da outra, você não parece que elas estão olhando no espelho? Põe sua mão uma na frente da outra, assim, com a palma voltada uma para a outra. Você vai ver que parece que sua mão está olhando no espelho. Ou seja, sua mão é uma imagem especular. Agora põe a palma em cima da mesa, das duas mãos, a palma em cima da mesa, e tenta botar uma mão em cima da outra.
você vai ver que você não consegue sobrepor as suas mãos. Você vai ver que seu dedão vai ficar sobrando. Seu dedinho vai ficar em cima do seu indicador, o seu indicador vai ficar em cima do outro dedinho e seus polegares vão ficar de lados opostos. Então eles são imagens, mas eles não são moléculas superponíveis. E isso acontece com carbono. O carbono, ele tem molequinhas que são imagens uma das outras, mas essas imagens não são superponíveis. E isso muda as características desse composto, gás nobre. Olha que viagem. Mas o que interessa pra gente aqui? Esse assunto é um assunto longo. E eu vou deixar para você no plano de estudo, caso você queira aprofundar. Mas para o Enem, nós vamos nos ater ao básico, que é o quê? Que é identificar esses compostos que têm isomeria óptica. Tá? Como que eu sei que um carbono é assimétrico? Um carbono, gás nobre, é assimétrico quando ele tem 4 ligantes diferentes. Aí eu te pergunto, essa molequinha tem carbono assimétrico? Essa molequinha pode ter um isômero óptico? Vamos ver? Olha, esse carbono tem 3 hidrogênios ligados aqui, né? Porque o carbono precisa fazer 4 ligações. Então, ó, tem hidrogênios iguais. Não é um carbono assimétrico. Olha esse carbono aqui, ó. Ele tem esse ligante tem 2 hidrogênios. Pô, não tem também. Ele tem que ter os 4 ligantes diferentes. Olha esse carbono. Pô, ele tem esse ligante, ó, que é um metil. Tem esse ligante que também é um metil. Tem esse ligante e um hidrogênio. Pera aí. Também não tem os 4 ligantes diferentes. Então essa molequinha é uma molequinha que não tem isomeria óptica. Tá? Essa que nós escrevemos, ela é uma molequinha que não é capaz de desviar o plano da luz polarizada. Então não precisa ter medo. Essa molequinha vai ser só isso daí e pronto. Agora dá uma olhada nesse outro composto aqui, ó. Vamos ver, ó. Esse carbono está nas pontas, né? É muito difícil porque ele vai fazer com hidrogênio. Agora olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono tem esse ligante, ó. Os dois são metil, já não pode ser assimétrico. Pô, olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono tem esse ligante, o metil. Tem esse ligante, o S-propil, e tem esse ligante que é o etil. E tem o hidrogênio aqui, ó, porque ele faz 4 ligações. Pera aí, esse carbono eu assinalo com um asterisco, porque esse asterisco indica que esse carboninho é um carbono quiral, ou seja, é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. E se esse carboninho tem 4 ligantes diferentes, ele é capaz de gerar isomeria óptica. Então isso aqui vai dar origem a 2 molequinhas. Há uma molequinha que nós chamamos de destrógeno, que desvia o plano da luz para a direita, e uma molequinha que nós chamamos de levógeno, que desvia o plano da luz para a esquerda. E o destrógeno e o levógeno vão ter propriedades diferentes. Tá ok? Então na isomeria óptica nós vamos fazer exercícios aqui embaixo. Você vai ver que é bem simples. A nossa missão aqui na isomeria óptica é buscar por carbonos assimétricos. Tá? É buscar por carbonos assimétricos. Carbonos que possuem 4 ligantes diferentes. Tá ok? Se a gente encontra um carbono que tem 4 ligações diferentes, quer dizer que eu posso ter então moléculas que desviam a luz para a direita ou para a esquerda. Fechou? Belezinha, gás nobre? Então, ó, bem simples, só para a gente pegar essa questão de encontrar esse carbono assimétrico, para identificar a isomeria óptica. Fechou, gás nobre? Então tá. Então um grande abraço, te espero na nossa próxima aula. Resolve os exercícios e vamos para a próxima.